Show da Liberdade. Entrevista. Vamos falar agora sobre um assunto muito importante, especialmente para empregadores e empregados domésticos, que é sobre a regularização do FGTS. Mais de 6 mil trabalhadores domésticos em Pernambuco, eles devem ser beneficiados por uma ação do governo federal que visa corrigir débitos relacionados ao Fundo de Garantia. E para nos ajudar a entender todos os detalhes dessa iniciativa e o que muda na prática, vamos conversar agora com a advogada trabalhista, doutora Laiane Marinho. Doutora Laiane, bom dia. Seja bem-vinda ao programa Show da Liberdade. Bom dia, Claudiana. Bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui participando. Nós que agradecemos pela sua disponibilidade em estar junto conosco na manhã de hoje para trazer esses esclarecimentos e falar para os nossos ouvintes. Se tem alguma dúvida e quiser fazer alguma pergunta para a advogada doutora Laiane, é só nos enviar através do nosso WhatsApp no 98214-7247. A gente já começa falando, doutora Laiane, sobre o que de fato motivou essa ação de regularização do FGTS dos trabalhadores domésticos e qual é esse cenário que o governo identificou no país e aqui em Pernambuco. Bom, Claudiana, houve um cruzamento de informações, registrados pela Caixa Econômica Federal e do E-Social, que é o sistema do governo que unifica todas as informações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e do FGTS, e foi identificado que em todo o país existe uma dívida de mais de 300 milhões de FGTS não pagos, que afeta muitos trabalhadores em todo o país e também no estado de Pernambuco. Estima-se aí que mais de 80 mil empregadores estejam devendo FGTS. Isso são dados alarmantes, Os números, eles são muito expressivos e mais de 15 milhões em dívidas só aqui no estado de Pernambuco. Isso representa que tipo de impacto, doutora Laiane, para os trabalhadores? Exatamente, são números muito alarmantes e é um impacto muito grande para os trabalhadores, porque é direito do trabalhador ter o seu FGTS recolhido mensalmente. Então, assim, o FGTS, os trabalhadores não movimentam apenas no caso de uma rescisão sem justa causa. O FGTS pode ser utilizado como, por exemplo, para utilizar os valores para compra de imóveis, em casos de doenças, pode ser sacado. Em caso de saque aniversário, quando o trabalhador faz essa opção, ele pode sacar um percentual dos valores do FGTS. Então, é direito do trabalhador ter seu FGTS em dia. Então, quando o empregador não cumpre com essa obrigação, pode causar inúmeros prejuízos para os seus empregados. E nessa regularização é apenas do FGTS ou ela pode abranger também outras obrigações trabalhistas, como o INSS, por exemplo? Bom, nesse momento, essas notificações que começaram a ser enviadas ontem se refere apenas ao FGTS dos empregados domésticos. Mas o governo já está tendo essa fiscalização, já teve em outro momento com empresas, agora está com empregados domésticos e a tendência é que faça essa fiscalização entre outras áreas, inclusive do INSS também. E é muito importante também a gente registrar que, como eu falei anteriormente, é direito do trabalhador ter o seu FGTS em dia. Quando o empregador não cumpre com esse direito, abre margem para que o trabalhador entre com a rescisão indireta do contrato de trabalho. O que é isso? A rescisão indireta equivale a, por exemplo, uma justa causa cometida pelo empregador. O empregado, ele pode decidir romper o seu contrato de trabalho por essa falta grave que está sendo cometida, que é a ausência de pagamento do FGTS mensal. Então, o trabalhador, ele tem esse direito, ele pode procurar a Justiça do Trabalho para ingressar com essa ação de rescisão indireta e obter a rescisão aí do seu contrato de trabalho e receber todas as verbas correspondentes a uma demissão sem justa causa.
Isso é muito importante, esses direitos, né? E tem muitos empregados que acabam não sabendo de fato quais são os seus direitos em relação à lei. Infelizmente acontece também que muitos empregadores também, algumas vezes também não sabem como de fato isso funciona. Em relação também ao DET, tem muitos empregadores que nem sabem o que de fato é isso. E qual a orientação para quem nunca acessou, inclusive, até essa plataforma, doutora Laiane? Bom, o DET, né, que é o Domicílio Eletrônico Trabalhista, é uma plataforma oficial do governo federal brasileiro que serve como canal de comunicação entre a Auditoria Fiscal do Trabalho e os empregadores. Então, anteriormente, chegava a notificação, né, em papel, no endereço, e agora foi criada essa plataforma. Então, assim, os empregadores, né, que possuem empregados, sejam empregados domésticos ou sejam empregados urbanos, rurais, precisam entrar nessa plataforma, fazer o cadastro para receber essas publicações e ofícios do governo, porque o fato de não estar cadastrado não vai isentar o empregador. Então, nesse primeiro momento, é só uma notificação, uma orientação para regularizar, que vai até 31 de outubro. Mas, caso passe dessa data, pode gerar multas, infrações trabalhistas, e tudo vai ser recebido através do portal do DET. Né? Então, assim, dizer que não acessou não vai ser justificativa para isentar da multa. Então, é muito importante que os empregadores que ainda não tiverem feito cadastro, que nunca tiverem acessado, procurem entrar, fazer o cadastro, pode pedir ajuda a contador, advogado da sua confiança, para acessar a plataforma e ficar por dentro de todas as notificações. E é um prazo que dá para ser cumprido até 31 de outubro, né? E se o empregador, ele de alguma forma acabar não respondendo ou regularizando até esse dia 31 de outubro, o que é que pode acontecer com ele? Bom, nesse primeiro momento, né, de fato, essas notificações têm um caráter de notificação, informar, às vezes pode ter acontecido algum problema na hora do pagamento, ou esqueceu, enfim. Então, nesse primeiro momento, de fato, está sendo oportunizado regularizar as pendências sem nenhuma penalidade. Caso passe dessa data, 31 de outubro de 2025, e não ocorra a regularização voluntária dos débitos, os casos, né, pendentes serão encaminhados para levantamento oficial do débito e pode gerar pendências, né, legais, ou seja, pode receber infrações do Ministério do Trabalho e pagar efetivamente multa ao governo. E temos aqui a pergunta da nossa ouvinte, a Andréia, lá do Fernando Lira. Ela diz que trabalhou 20 anos de carteira assinada em uma fábrica de calcinha, costurando de dia e à noite. Ela saiu de lá, inclusive, essa semana. Ela gostaria de saber se ela tem direito a algo e quem ela deve procurar primeiro. Ela tem direito, sim, né? Ela trabalhou aí por todo esse tempo. Ele tem direito às suas verbas rescisórias. Ela tem direito às competências de FGTS não prescritas, né? Ela tem direito às verbas dos últimos 5 anos, certo? Do contrato de trabalho. Então, essas competências dos últimos 5 anos, se foi uma dispensa sem justa causa, ela vai ter direito também à multa de 40% do FGTS. E aí, se ela não recebeu suas verbas rescisórias, ela pode procurar um advogado de sua confiança para que, né, faça os cálculos direitinho e entre, se for o caso, na justiça com uma ação, né, pedindo aí todos os direitos que ela deixou de receber. Né, se ela tinha uma exaustiva jornada de trabalho que ultrapassava o limite diário, ela pode ter direito às horas extras também, que aí horas extras também refletem no FGTS e aumenta o valor devido do FGTS. Então seria interessante que ela procure de fato um advogado de sua confiança para analisar o caso dela com detalhe e fazer todos os cálculos. Temos aqui também a pergunta da Ana, ela que é do bairro Maurício de Nassau. Ela trabalha como doméstica há mais de 5 anos. Ela gostaria de saber, doutora Laiana, o que ela deve fazer para saber se o patrão dela está depositando o FGTS corretamente.
Pronto, perfeito. Uma ótima pergunta. Todos os empregados domésticos, urbanos, rurais, eles podem acompanhar mensalmente esse depósito do FGTS através de um aplicativo chamado FGTS. Você baixa esse aplicativo no celular, faz o login através da conta Gov e lá vai aparecer todas as contas vinculadas que aquele empregado tem, né? De uma conta antiga, de um trabalho que ele já saiu, enfim, vai estar lá todas as informações. E aí você entra no seu trabalho atual, que vai estar lá o nome do empregador, e você consegue ter acesso ao extrato analítico do FGTS. É isso, é o extrato completo. Não é só o extrato das últimas movimentações, mas é o extrato que vai mostrar lá desde a primeira competência, assim que foi contratado, que foi pago. Então, através desse aplicativo, pode ficar acompanhando. Não precisa ir na Caixa Econômica pessoalmente pedir o extrato. Pode ser através desse aplicativo. E aí, caso não tenha acesso ao aplicativo, é só dirigir em qualquer agência da Caixa e pedir o extrato analítico do FGTS. É muito importante também destacar que, se entrar no aplicativo e não tiver nada, não aparecer a conta, é porque nunca foi feito um depósito daquele empregador para o empregado. Então, se não aparecer, é porque nunca foi feito nenhuma competência, está totalmente inadimplente. É bom ficar esperto e, de fato, checar essas informações, né, doutora Laiane? Isso, assim. Temos aqui mais uma pergunta da Maria de Lourdes, ela que é lá do bairro do Vassoural, ela é faxineira, trabalha 2 dias por semana na casa de uma senhora. Ela gostaria de saber se ela tem direito ao FGTS, mesmo sem a carteira assinada. Não, o FGTS é devido apenas para trabalhadores, daqueles empregados que possuem a carteira assinada. Se ela trabalha realmente apenas 2 vezes por semana, ela é enquadrada como diarista, né? Ela é diarista, ela recebe pela diária de trabalho, né? Pela lei dos domésticos, como é conhecido, é considerado empregado quem trabalha a partir de 3 vezes por semana. Então, se trabalha menos do que isso e não tem a carteira assinada, ela é diarista e aí ela não vai ter direito a receber o FGTS. Temos aqui mais uma pergunta. Nosso ouvinte não quer se identificar, mas diz que trabalha como cuidadora há 3 anos e a carteira dela nunca foi assinada. Ela gostaria de saber, doutora Laiane, como pode denunciar de forma segura? Bom, nesse caso, se ela cumprir, né, com os requisitos para ser empregado doméstico, né, como eu falei anteriormente, trabalhar a partir de 3 vezes por semana na casa da família, ela de fato vai ter direito ao vínculo empregatício, né, até a sua carteira assinada. E aí ela pode estar procurando os órgãos, né, de fiscalização do trabalho e também um advogado de sua confiança para entrar com uma ação objetivando o reconhecimento do vínculo, a formalização e o registro na sua carteira. Temos aqui mais uma participação da nossa ouvinte, também não quer se identificar, doutora, mas ela gostaria de saber onde ela pode procurar e pode fazer uma denúncia contra a patroa dela, porque ela não paga nas datas corretas e quando paga quando quer e só paga faltando. Ela gostaria de denunciar e saber, né, dessa questão do anonimato, se de fato ele acontece. Ela diz que trabalha de doméstica desde o ano de 2013 com carteira assinada. Uhum. Bom, nesse caso ela pode procurar, né, o Ministério do Trabalho, os órgãos de fiscalização e fazer essa denúncia. Esses órgãos garantem sim o anonimato. Entretanto, no caso dela, é um pouco complicado essa situação, porque o empregado doméstico normalmente são poucos, né, o quantitativo da casa. Então, mesmo os órgãos de fiscalização mantendo o anonimato, acaba sendo fácil, né, na prática, a identificação, porque a quantidade, né, de empregados domésticos normalmente são poucos, né? A não ser que seja, por exemplo, sei lá, uma fazenda com muitos funcionários, né? Então, mesmo os órgãos garantindo, na prática, né, os empregadores acabam descobrindo quem foi.
E aí, nesse caso dela, existem muitas faltas que estão sendo cometidas, né? Muitos direitos que estão sendo descumpridos. Tem a questão do FGTS, a questão do salário, que deve ser pago até o 5º dia útil do mês subsequente, deve ser pago de forma integral nessa data. Então, o empregador ele não tem direito de escolher quando vai pagar, ele não tem nenhuma justificativa de, por exemplo, esse mês foi fraco, não estou com dinheiro agora, toma uma parte que eu dou o resto depois. Não existe, né? O empregador, ele assume os riscos da contratação. Então, se ele tem um empregado doméstico, ele tem que pagar, tem que honrar a data. E aí, nesse caso dela, incide também o que a gente falava lá atrás. Essa empregada, ela pode ter direito a entrar com a rescisão indireta do contrato de trabalho, que é justamente, muitas vezes os empregados domésticos desconhecem seus direitos e acabam pedindo demissão do emprego por não aguentar mais aquela situação, quando, na verdade, ele poderia ingressar com a rescisão indireta para obter aí a demissão sem justa causa e não perder os seus direitos, como justamente a multa de 40% do FGTS, ter direito ao seguro-desemprego, porque muitas vezes essa rescisão é motivada por essas faltas graves que o trabalhador não aguenta mais e ele, para sair daquela situação, acaba pedindo demissão, né? Quando, na verdade, ele pode sim entrar com uma rescisão indireta e buscar aplicar aí essa justa causa ao seu empregador. E por muitos trabalhadores meio que acaba ainda não tendo conhecimento dessa rescisão, né? Dessa indenização. E o que falar para essas pessoas? Porque, como a senhora bem trouxe para a gente, essas pessoas, elas têm um outro caminho em só pedir a demissão, né? Então, explica melhor para a gente essa questão, doutora Laiane. Exatamente, Claudiana. A rescisão indireta, como eu falei, é uma justa causa, né, que o empregado aplica ao empregador. Só que diferente da rescisão indireta, não é, vamos dizer assim, ele mesmo que aplica. Ele precisa entrar com um processo na justiça, informando todas as faltas que foram cometidas, e aí a justiça analisa aquela situação e diz se de fato o trabalhador tinha direito ou não. É importante destacar que quando o empregado decide ingressar com a rescisão indireta, ele tem duas opções. Continuar trabalhando, continuar prestando os serviços enquanto o processo tramita na justiça, ou então se afastar do seu trabalho, né, do agente causador, por causa desses inúmeros erros, enquanto o processo é discutido na justiça. E tudo isso tem um procedimento, né? Então, o empregador deve ser comunicado pelo empregado que ele vai se afastar do trabalho para ingressar com o processo na justiça, objetivando a rescisão indireta do contrato de trabalho. Não é simplesmente o empregado se afastar, não ir mais trabalhar o serviço e depois entrar na justiça buscando a rescisão indireta. Não é assim que funciona, porque senão pode caracterizar ou um pedido de demissão, o empregador pode entender dessa forma, ou ainda pior, pode entender como um abandono de emprego e caracterizar uma demissão por justa causa. Então, aquele empregado, né, que está sofrendo com diversas irregularidades trabalhistas, ele procura um advogado da sua confiança, veja toda a situação. Esse advogado vai providenciar um comunicado formal para encaminhar ao empregador e aí vai entrar com a rescisão indireta para buscar, né, a rescisão do contrato. E aí, obtendo êxito desse processo, o empregado vai receber todas as verbas equivalentes a uma demissão sem justa causa. Quais são essas verbas? Aviso prévio, projeção do aviso prévio, férias proporcionais vencidas, 13º salário, saque do FGTS, multa de 40%, vai ter direito ao seguro-desemprego, enfim, todas as verbas decorrentes de uma demissão sem justa causa. Doutora Laiane, muito obrigada pelas suas explicações tão claras e também por ajudar os nossos ouvintes a entenderem melhor todo esse processo que é tão importante. Mas muitas perguntas estão chegando e devido ao nosso tempo não vai dar, né, o tempo de lhe fazer essas perguntas. Mas antes de encerrar, por favor, deixe os seus contatos ou os canais onde empregadores e trabalhadores também eles possam buscar mais informações e orientações.
Pronto, perfeito. Eu agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui. É o que, né, assim, de fato, motiva estar aqui, de comparecer, é o prazer de levar informações aos trabalhadores. De fato, os trabalhadores e os empregadores precisam saber dos seus direitos e deveres, né, para que tenha, de fato, uma relação justa e equilibrada entre trabalhador e trabalhadores, e empregado e empregadores. E aí eu estou disponível através das redes sociais, né? No Instagram posso ser localizada como Laiane, com Y e 2 N's, Laiane Marinho H, ou então através do meu WhatsApp profissional, o 819-9757-7768. Estou à disposição dos ouvintes que queiram tirar dúvidas, né? Que não deu para responder aqui, podem me contactar que eu estou disponível a esclarecer aí as dúvidas. Valeu, doutora Laiane Marinho, muito obrigada e até a próxima. Muito obrigada, até a próxima. Falamos no Show da Liberdade com a advogada trabalhista, doutora Laiane Marinho. Show da Liberdade, um show de programa.